Oi, Olá, tudo bem? só fazendo oração aqui a Nossa Senhora da Internet. Tudo bom? E você, Fabrícia? Fora, Bem-vinda. fora o calor, né? Que diz que vai fazer frio amanhã e não tá dando para entender esse tempo, tudo tranquilo. Quantos graus tem em Campinas? Hoje fez 32. Aí diz que amanhã vai fazer 12. Então Que a gente horror. fica meio na dúvida do que vai vestir no decorrer do final de semana. Aqui em Minas fez 31. Agora eu nem sei com quantos estão. 27 agora, tá bastante quente. Nossa, E Minas não faz frio, faz 2 anos, eu era daí também, faz 2 anos que eu tô aqui e não faz frio. Eu não vesti, não usei nenhuma roupa de frio nesses 2 anos. é até engraçado, porque eu fiz faculdade, eu fiz o FMG em Belo Horizonte, né? E eu fui para um estágio, logo antes de mudar para Campinas, em Serranópolis de Minas, que é bem ao Fundão. norte. E eu só tava com roupa, assim, de calor e tudo. E aí eu vim em julho para Campinas, só com roupa de calor, porque lá faz 32 na sombra, né? Nossa, eu congelei, porque eu tive que pegar roupa emprestada, não tinha como. Aqui a gente brinca que mineiro não pode sentir 20 graus, que já corre para pegar um cobertor. Normal. Bom, bem-vindo todos que estão aí conosco. Oi, Si, oi, Rafael, Leandro, Flávia, Amandinha, Jamicere. Muito bem-vindos. Mais uma live do Cuida-me, toda quinta às 20h30 temos um tema por aqui. E hoje está conosco a Fabrícia, que faz parte da equipe do Cuida-me. A Fabrícia é médica pós-graduada em nutrologia e psiquiatria. Olha só a bagagem da garota. Trabalha com saúde mental e nutrologia, realizando atendimento de psiquiatria, transtornos alimentares, compulsão alimentar, obesidade, bulimia e disformia corporal. Fabrícia, quando você diz assim, ó, que você trabalha com uma medicina de cuidado, contextualizada, feminista e diversa. O que exatamente você está dizendo para nós? Eu acho que eu vou contar um pouco da história pessoal de como eu cheguei na nutrologia e na psiquiatria. E aí vai fazer sentido essa definição do meu perfil. Eu lido com transtorno alimentar desde quando eu tinha 11 anos de idade, assim. Então, eu brinco que eu fiz quase um bingo dos transtornos alimentares e tive toda essa evolução. Na faculdade, eu queria ser pediatra, então acabei tendo contato bastante com transtornos alimentares na faculdade com adolescentes. E aí depois eu fui para residência com o intuito de fazer oncologia pediátrica, radio-oncopediátrica. E nesse processo de desistir da residência, porque eu vi que eu não tinha gostado nada, que eu gostava mesmo era de saúde mental, dessa parte dos transtornos alimentares, dos adolescentes, né, das mulheres, de cuidar das mulheres, eu acabei engordando 30 quilos. Eu voltei a ter Uau! compulsão alimentar. E aí, assim, eu não me considero, não gosto de atender a mim mesma. Eu não acho que nenhum médico deveria fazer isso. Então, eu comecei a procurar colegas para me atender e, ao mesmo tempo, em paralelo, fazendo terapia, né? A terapia que salva. E na terapia, tentando entender um pouco o porquê que eu tinha feito essas escolhas e tudo, o que eu podia trazer para a medicina que fosse algo só meu, né? Que eu pudesse entregar para os meus pacientes. E de um lado, eu sofri muito para encontrar um profissional que pudesse me ajudar. Inclusive, teve uma profissional que, quando ela foi me atender, ela falou: Você não viu a Sabrina Sato? É só você fazer que nem ela. Ela bebe um pouquinho de café e come uma fatia de mamão no café da manhã. Só que assim, eu tenho uma rotina que não é da Sabrina Sato. E as minhas pacientes têm uma rotina que não é da Sabrina A Sato. Então, eu realidade é precisava outra, que né? a medicina fosse adaptada à minha realidade. Então, quando eu Lógico. decidi um nicho de atuação, eu falei, nada mais justo do que eu trabalhar com o que eu acredito e mostrando quem eu sou para ajudar as pessoas, para que elas não tenham a mesma dificuldade que eu tive de encontrar alguém que Exato. estivesse apta a cuidar de mim. Para ajudar pessoas a não ouvir bobagem como você ouviu. Que Exatamente. loucura.
O Cuida-me fez um post também essa semana, né? Ai, fazer atividade física é legal. Foi a Elaine, nossa psico. Ela falava assim, fazer atividade física, comer bem, dormir bem, etc. Mas espera aí, a realidade nossa é essa? Não é? Isso é um tapa no rosto da gente, né? Porque quem trabalha e estuda, por exemplo, já não se alimenta, já não tem tempo para ir na academia, já não dorme o melhor sono. Quem é mãe, por exemplo, então assim, não é a nossa realidade. E aí querer colocar todo mundo numa caixinha dói, né? Principalmente quem não tem a informação correta. Entendi agora toda a sua luta. E aí você conseguiu se cuidar? Encontrou um profissional ou foi se cuidando de acordo com seus estudos? Na verdade, o que aconteceu é que eu falei, olha, não vai ter jeito, eu vou ter que me cuidar eu mesma da parte médica e da parte de mudança de hábitos. Eu tive a ajuda de uma Nutri e de uma personal, que inclusive é minha amiga hoje. E Legal. aí eu comecei a entender também as minhas motivações, o que eu estava buscando, e comecei a estudar. Quando eu fui para nutrologia, eu fiz a pós e eu comecei a atender, eu comecei a perceber que o que causava muitas vezes os transtornos alimentares estava aqui, não só no corpo, né? Então, por Uhum. isso que aí veio a psiquiatria somando nesse processo para conseguir individualizar ao máximo o tratamento e conseguir entender exatamente o que está causando cada problema em cada pessoa. Que bacana. Parabéns. São duas áreas que têm tudo a ver, que se conectam o tempo inteiro, né? Então, não tem como trabalhar de forma separada. E qual que é o real papel de um Nutri? É muito comum nossos pacientes confundir você, inclusive, como assim você não passa dieta? Às vezes até os próprios profissionais da área da saúde não sabem explicar a diferença entre o nutrólogo e o nutricionista. Explica pra gente, ainda bem que tá gravado, a gente vai usar isso várias vezes para divulgar e quebrar esses pensamentos que o nutrólogo traz também uma dieta. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é a evolução da medicina ao longo do tempo. A gente, antigamente, pensava muito no médico de cada parte do corpo e cada profissional dentro de um quadrado que mal se conversava, né? Que é um Isso. pouco flexiriano. E aí a gente Uhum. vai vendo que, na verdade, o cuidado ele tem que ser centrado no ser humano. Então, os profissionais têm que conversar entre si para conseguir fazer um plano de cuidado com o paciente. Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar clara é que a nutricionista, o nutrólogo, o personal trainer, o médico do esporte, a endócrino, trabalham em conjunto. O que varia nessa composição de equipe é a complexidade do caso. Então, quanto mais complexo, às vezes mais profissionais precisam fazer parte dessa equipe. E a principal diferença entre o nutrólogo e o nutricionista, o nutricionista ele estudou focado em educação alimentar, nos hábitos alimentares, nos nutrientes, nos micronutrientes, como prescrever, como calcular. Eu não gosto nem de falar dieta, eles calculam um plano alimentar, não necessariamente dieta, né? Eu não, mais pra frente vocês vão entender que eu não sou fã de dieta. Mas, não, principalmente dietas restritivas, mas elas fazem os planos alimentares e elas ajudam a adaptar o que é alimentação saudável para cada pessoa. Porque não adianta pegar um plano alimentar na internet e achar que aquilo faz sentido para ti, porque Ou cada pegar da pessoa tem. amiga, né? Exatamente, nem da amiga, nem da vizinha. Já o nutrólogo, ele faz medicina, depois se especializa em nutrologia e cuida tanto da parte de sintomas, de tratamento, tanto dos distúrbios alimentares, que é uma parte bem grande da nutrologia, tanto de doenças nutricionais ou que tenham repercussão nutricional. Então, por exemplo, um paciente que tem uma questão renal, tem uma insuficiência renal. Isso impacta nos nutrientes que ele tem disponível para ele sobreviver. Então, não é só sobre a alimentação, é também sobre as doenças, é também sobre a análise. As nutris também fazem análise de exames, mas a gente tem algumas vitaminas, por exemplo, que a gente precisa repor acima do que a gente chama de IDR. E aí as nutris não podem fazer essa reposição. Quando precisa de reposição venosa, quando precisa fazer um tratamento medicamentoso. Então, por exemplo, muitos casos de obesidade, eles começam com um transtorno de compulsão alimentar.
E não adianta eu fazer o plano alimentar super bonitinho, super saudável, se principalmente um transtorno de compulsão alimentar grave, se eu não tiver um tratamento aqui. Quando tem um caso grave, a gente vai entrar com medicação. E aí, eu vou entrar com a medicação, a Nutri vai entrar com o plano alimentar e educação alimentar nesse sentido. Entendi. Então, um exemplo, e é mais uma dúvida profissional. Se eu tenho, por exemplo, um paciente vegano, a gente sabe que muitos nutrientes estão em falta ali. E a gente já tem estudos que apontam a falta de alguns nutrientes contribui para um comportamento deprimido, por exemplo, um comportamento ansioso. O mais indicado, então, é que eu encaminhe esse meu paciente vegano a um nutrólogo. Na verdade, aos dois. E só um adendo, eu fico até... Meus pacientes, quando eles vêm para consulta de psiquiatria, que eu nunca isolo uma especialidade da outra, mas eles vêm, por exemplo. E aí eles falam, eu fiz exames, mas eu não trouxe, porque eles acham que é dissociado, né? Eu falo, não, mas como que eu começo uma medicação para você, te trato como um transtorno de depressão e você tá com a B12 lá no chão? Então, quando tem um paciente vegano, a gente vai ver como que está os parâmetros sanguíneos em relação às vitaminas, né, em relação ao ferro. Quando a pessoa é vegana e tem uma alimentação saudável, completa, geralmente ela não fica com deficiência. Mas muitas vezes quando a gente vira vegano por conta, acaba ficando com alguma deficiência. Então aí faz as reposições. Só que imagina, eu vou fazer as reposições. E aí o paciente vai voltar para casa dele. E aí ele continua comendo exatamente o que ele estava comendo, da forma como ele estava comendo. Eu posso cuidar do intestino, eu posso fazer a reposição venosa que for dessa B12, que daqui um tempo ele vai voltar para mim com o mesmo problema. É por isso que é importante ser os dois profissionais. Porque aí a Nutri vai ensinar ele como se alimentar de maneira vegana e saudável, com as proteínas que precisa, com as vitaminas que precisa, enquanto aqui eu vou garantir que ele não tenha nenhuma doença em decorrência do veganismo e que ele não venha ter nenhum déficit em relação ao veganismo, mas é um trabalho conjunto. Às vezes ele vai ver mais vezes a nutricionista do que a mim. A mim vai ver uma vez e o retorno, e a Nutri vai continuar acompanhando por um tempo até essa pessoa aprender a lidar com o veganismo na vida dela, por exemplo. Olha que interessante, você me fez lembrar, a gente tem muito paciente com problema na vitamina B12, você falou da vitamina B12, né? Eu sou uma, por exemplo, que tem a deficiência da vitamina. E aí eu me lembro que quando eu descobri com a Nutri, nutricionista, ela me deu uma medicação, horrível o envelope, eu nem consegui tomar tudo, deveria ter que tomar injeção. Mas eu não dei continuidade com essa Nutri, para corrigir essa alimentação, né, a longo prazo. Eu fiz ali o retorno e não dei continuidade. E hoje eu sinto os mesmos sintomas, assim, eu não mudei muito minha alimentação depois dela. Eu sinto os mesmos sintomas de quando a descoberta da B12. Então, na minha cabeça já tá assim, tá voltando, você tá com deficiência de novo, né? Retoma o processo. Exatamente. Psicóloga falando das falhas, Exatamente. Gente. Mas é comum isso, tanto nós como os nossos pacientes, é comum, a gente pensa que já passou lá, já resolveu metade do problema e o resto a gente dá conta sozinho. Mas não é o ideal, né? Se a gente quer ir no problema raiz, não é o ideal. A gente está, na verdade, só passando um paninho em cima da poeira que está aí fixada, né? E eu acho que tem uma coisa importante também que eu sempre falo para os meus pacientes. Não me deixem trabalhar sozinha. É muito triste você trabalhar sozinha dentro de um consultório. Eu gosto de trabalhar com a equipe multi. Então, e é isso que o meu paciente merece, é isso que seu paciente merece, né? Que tenha as pessoas mais apropriadas em sua área trabalhando juntas, né? Não de maneira separada. E até o projeto aqui do Cuida-me está muito ligado a isso, porque a gente tem todos os profissionais necessários para conseguir fazer esse tipo de abordagem, né? E até falando um pouquinho sobre as redes sociais nesse sentido, hoje é muito fácil a gente ver, por exemplo, você vê uma pessoa vegana e se inspira nela. E não necessariamente você consegue ver o todo, o processo que ela teve. Você vê uma pessoa que emagreceu e você se inspira nela, mas não vê o caminho todo que foi feito. E aí, às vezes, acaba adoecendo por causa de coisas que acabou vendo nas redes sociais. Né? Era a próxima pergunta.
como que as redes sociais impactam, então, nos transtornos, né? Fique à vontade. Eu gosto dessa parte, assim, o que me anima bastante de falar, porque eu acho que aqui é uma oportunidade também de garantir que mais pessoas não fiquem doentes, né? Então, é um espaço de fala que eu me sinto muito à vontade. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é a evolução da rede social. Eu começo a sentir que eu envelheci quando eu chego nessa parte. Porque, assim, se você for lembrar as redes sociais anteriores, né? MSN, Orkut. ICQ, Orkut, até chegar no Facebook, existe um padrão de você adicionar na rede social quem já era da sua rede social na realidade. Então você tava, claro que tinha os grupos no Orkut, já começou bullying ali, mas era um núcleo de pessoas que você conhecia. Dificilmente você era exposto a tanto conteúdo de pessoas que você não sabe quem é e não sabe por que elas estão falando sobre aquele assunto. Começa o Facebook, o Instagram, o TikTok, o Twitter, e você começa a receber um monte de informação de pessoas que você não conhece e ao redor do mundo e sem nenhum filtro. Ninguém filtra esse conteúdo. E aí acontece algo que pode ser bom para algumas pessoas, pode ser ruim em outros sentidos, mas que é a economia dos criadores. Então, assim, eu passo a monetizar a minha imagem. E poderia ser algo legal, surgir uma nova profissão. Mas a partir do momento que eu monetizo a minha imagem, eu quero vender a imagem perfeita. E aí cria-se as influencers do estilo de vida, muitas vezes baseadas em cirurgia, em dietas super extremistas, pessoas que que trabalham só com o corpo, então que têm um tempo muito maior de dedicação à atividade física, à alimentação saudável e os filtros. Então, em escala global, você entra em qualquer dessas redes sociais e você está se comparando ou recebendo informações de pessoas que você não conhece e que não são nem sequer reais. Se você encontrar elas na rua, corre o risco de você não reconhecer, porque, gente, teve um filtro outro dia que eu vi do TikTok, que quando colocou o filtro em mim, eu virei outra pessoa, completamente diferente. Se eu usasse aquele filtro, quando as pessoas me vissem no consultório, elas não iriam saber que eu, porque ficou completamente diferente, né? Então, não é que a gente não possa usar filtro, mas é que a gente tem que entender que quando a gente está nas redes sociais, a gente está sendo exposto e está se comparando com uma imagem projetada e editada de coisas que não acontecem na realidade. Mesmo aqui que a gente está sem filtro, tem uma luz que foi colocada para melhor exibição, né? Tem um batom que foi passado, tem a posição do cabelo, tem a roupa que a gente escolhe, né? Então, a gente escolhe o que a gente quer mostrar nas redes sociais, não o que é real e não o processo. E aí que começam os transtornos alimentares. Assustador, não é? Não te assusta? Me assusta muito e principalmente cada vez mais cedo no consultório receber crianças, assim. Coisas que quando eu estava na faculdade eu atendia bastante meninas de 14 a 16 anos. Hoje eu atendo de 9 a 12. E às vezes quando chega a criança que eu olho a data de nascimento, dá um certo desespero, assim, porque você vê que a gente está pegando um caminho um pouco sem volta, sem rumo, e que os pais e a sociedade e a família não estão conseguindo proteger essas crianças e adolescentes dessa exposição. Quem dirá nós adultos que não temos ninguém por nós para tentar filtrar. Exato. O meu relacionamento é de aplicativo. E no começo ele zoava muito, ele brincava muito assim, ai, com essa foto aí, o cara até sai de uma cidade para ir para outra conhecer a pessoa. Mas tem que tomar cuidado. Ele brinca muito, mas é muito real isso. Acontece no consultório essa fala também de que, poxa, a foto não é a mesma coisa. Tá, então se não é, por que você está lá se comparando? Eu trago muito uma reflexão nos atendimentos de que se comparar com o outro já é errado. Se estamos fazendo, é uma comparação justa ou não? Por exemplo, nós que atendemos nosso paciente, a gente fica quase metade do nosso dia a dia, né? Vai 5, 6 horas sentado, ouvindo o nosso paciente, trabalhando com ele. Aí à noite, na hora do nosso descanso, deitou e tá lá subindo o feed, né?
vê um corpaço lá de uma garota. Ela passa 5, 6 horas do dia dela cuidando desse corpo. É justo que eu compare o meu corpo com o dela? Claro que não. E muitas das vezes nem é real o que ela está postando ali, como você mesmo colocou. Mas todo mundo sabe disso, Fabi. Mas todo mundo pratica a mesma falha. Todo mundo se compara. Quando chega essa queixa, a primeira pergunta que eu faço, mas com quem que você se comparou? Eu me lembro de atender uma adolescente que ela se comparava com eu nem sei o nome dessas atrizes aí, mas eu sei que é a ex do... Gente, é uma atriz famosa, loira, parece boneca da Barbie, tá bom? Super linda. E a menina era tipo 1,80 m, quadril largo, morenaça, né? Então não tinha nada a ver com a loira pequenininha que ela tava se comparando. Meu sonho é ser ela, mas como assim? Olha o seu físico, não tem como você ser ela, né? A sua beleza é outra. Então, desconstruir isso é muito difícil. A garota tinha 14 anos, né? E tem A essa ponto da questão gente... da construção do que é bonito, né? Porque a Exato. gente acha que o que é bonito é a simetria do rosto, mas não, gente. Ao longo da história, em sociedades diferentes, hoje no mundo, tem lugares que tem outros padrões de beleza. O padrão, ele é construído. Então, mesmo que fosse possível atingir um padrão que é o padrão de hoje, super magro e cheio de músculos, pode ser que o ano que vem seja Tudo outro isso padrão. O mude. padrão nos anos 2000 era ser super, ultra, mega magra, mostrando os ossinhos do quadril para colocar a calça baixa. Então, hoje em dia, não é tão assim. Então, existem essas diferenças ao longo do tempo, ao longo da história, que se você também tem que pensar por que compara e acha mais bonito o outro. Porque se achar mais bonito o outro também foi uma construção social. E também está ligada à rede social, porque é o primeiro lugar que a gente vai ser exposto à propaganda. Exato. E hoje tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: se você não está pagando para usar o produto, você é o produto. As redes sociais hoje, elas lucram te vendendo produtos e vendendo anúncios para os creators. Basicamente isso. Então, hoje quando a gente vai falar sobre alimentação saudável, sobre exercício físico, principalmente sobre emagrecimento e ganho de massa, tem várias pílulas mágicas sendo vendidas aqui. E aí, se essas pílulas mágicas estão sendo vendidas, elas só têm poder de venda e de monetização se você acreditar que você precisa realmente perder 10 quilos em um mês. E aí entra aquela pergunta, o porquê você precisa parecer com aquela pessoa, né? Por que só ela é bonita? Por que só existe um modelo de pessoa bonita? E aí, quando você vai estudar sobre isso, você fala, meu Deus, você tem que fazer sociologia, né? Porque muitas vezes a gente compra ideias que foram construídas ao longo de um longo prazo e a gente não consegue fazer essa reflexão no dia a dia. E é a gente, como profissional de saúde, que tem que fazer essa reflexão junto aos nossos pacientes, que muitas vezes eles estão comprando essa ideia sem nem ter pensado sobre isso, só absorvendo. Eu gosto de trazer uma fala também que é a beleza está no olho de quem vê. Então, se você teve uma construção psíquica aí de o que é bonito é só o magro, vai ser difícil você ver beleza, principalmente na maioria dos brasileiros, né? E quais transtornos mais surgem no seu consultório? Eu brinco que os transtornos que eu gostaria que aparecessem, que as pessoas já chegassem falando, eu tenho isso, seria o dismórfico corporal. Mas se a pessoa que tem o dismórfico corporal, ela não chega falando sobre ele. Não Geralmente aceito. eu recebo, eu vou dividir os pacientes que eu recebo hoje no consultório. Eu recebo alguns pacientes que chegam já, por exemplo, uma mulher que já é magra e que quer emagrecer mais. E muitas vezes, assim, não tem indicação no emagrecimento ali. E aí eu começo a destrinchar um pouquinho para ver se é só uma pressão social ou se realmente tem um transtorno. E aí você descobre um transtorno, que a pessoa ela não consegue se ver como ela realmente é. Ela se vê maior, ou ela se vê menor, ou ela se vê sem músculo, ou ela se vê com um nariz muito grande, então entra na questão das cirurgias, né? Então ela sempre tem um pensamento ali intrusivo falando que o corpo dela ou a imagem dela
tem alguma coisa de errado, ela cisma com alguma coisa. E isso gera sofrimento não só para ela, mas também gera um reflexo no social dela. Que, por exemplo, é uma pessoa que para de sair com os amigos e não vai numa festa de aniversário porque não vai comer um pedaço de bolo, porque esse pedaço de bolo vai aumentar a pochetinha, por exemplo. Que a pessoa acha que tem, e muitas vezes ela nem tem. E quando a gente vai fazer a bioimpedância, por exemplo, a gente vê, já tem um percentual de gordura super baixo e a pessoa está se vendo muito acima do que realmente está. E a gente tem até escalas que a gente coloca, tipo, como você se vê? E aí você vai ver, é completamente discrepante da pessoa que tem ali na sua frente o que ela está vendo, né? E a segunda parte dos pacientes são os pacientes que chegam com os transtornos alimentares mais que necessitam um pouco mais de cuidado médico, né? Porque muitas vezes o dismorfismo corporal, quando a gente trabalha na terapia, a gente já consegue um pouquinho desconstruir essa questão. Mas eu recebo muitos pacientes com transtorno de compulsão alimentar e que levaram muito tempo até se reconhecer nesse transtorno, porque geralmente são pacientes que acabam tendo, por exemplo, uma alimentação saudável no dia a dia, mas que quando tem algum gatilho, comem uma quantidade de comida muito grande que outra pessoa sem essa condição não conseguiria e sentem muita culpa. E aí, isso acaba, às vezes, culminando com ganho de peso, por exemplo. E aí, a sensação corporal piora o transtorno de compulsão alimentar e vai virando um ciclo sem fim. E aí, até que, por algum acaso, às vezes até pela rede social, que também tem coisas boas, não só coisas ruins, a pessoa se identifica como um transtorno de compulsão alimentar. E aí é um dos transtornos mais frequentes na clínica. Também aparecem alguns casos de anorexia e bulimia, mas eles vêm em menor porcentagem que o transtorno de compulsão alimentar. Dessa segunda classe da compulsão, que eu falo que é muito comer por emoção, né? O que você está alimentando aí? É o físico mesmo? Provavelmente não. Quais são as maiores dificuldades que... Eu falo pacientes, mulheres, porque a maioria, elas busca ajuda, né? Não que não tenha na figura masculina, mas a maioria das mulheres buscam. Qual é a maior dificuldade que elas falam que tem? É controlar essa impulsividade de comer tudo que está ali na frente, porque o que aparece para mim, consultório, Flávia, eu sigo direitinho a dieta, bonitinho, o dia inteiro. Chegou à noite, eu falo assim, ou eu penso assim, eu trabalhei tanto, eu ralei tanto, eu mereço. Aí eu vou um potão de açaí, ou eu sempre, toda noite eu ligo, peço um iFood, enfim, escorrega sempre no final do dia. É essa reclamação. E aí elas trazem como comer compulsivamente. E eu falo que tem uma diferença do comer compulsivamente pelo comer por emoção, né? Isso para mim está mais ligado à autossabotagem, esse comportamento de fazer tudo bonitinho, chega no último momento, em vez de descansar, não, vai comer errado. Então, qual é a maior dificuldade que elas trazem para você? Eu acho que essa diferenciação acontece muito no meu consultório, assim. Tem pacientes que chegam com a queixa e falam, eu sou compulsiva, ou já recebi mães que trouxeram as crianças e falaram, ela é compulsiva. E aí, quando eu vou ver a avaliação, tipo, não configura um transtorno de compulsão alimentar. Então, o transtorno de compulsão alimentar, ele tem essa especificidade de você ter um gatilho, ficar com um pensamento intrusivo que fica ali martelando, que você não consegue tirar enquanto você não come. Geralmente, não precisa necessariamente ser um doce, pode ser comida normal, pode ser o que tem na frente. A pessoa come em grande quantidade e depois ela se sente muito culpada. Geralmente, inclusive, passa mal, porque é uma quantidade muito grande. É diferente da pessoa que come realmente emocional, que, por exemplo, ficou chateada, comeu um pedaço de pizza. Ou comeu 2 pedaços de pizza, mas comeu uma quantidade normal e tem essa frequência, mas não tem a compulsão, não tem um pensamento intrusivo seguida de culpa posteriormente, né? Então, a gente faz bastante essa diferenciação. Nas pacientes que têm esse comer transtornado, né, o comer emocional, e também nas que têm compulsão alimentar, tem uma coisa que eu gosto de falar muito, que é sobre o que não fui eu que criei essa teoria, mas a Sophie Diran usa muito e eu sou super fã dela, que é uma nutricionista que trabalha com método comportamental, que é o ciclo falido das dietas. Que a pessoa que ganhou peso, seja pelo comer emocional, seja pelo um transtorno de compulsão alimentar,
que ela vai fazer? Geralmente, qual que é a primeira atitude que ela toma? Principalmente porque hoje na internet tem acesso a várias dietas, a dietas loucas que falam que você vai engrandecer 10 quilos em 2 semanas, que você vai ficar super magra para o verão, e discursos dessa maneira. Do Harry Potter. Então, e aí elas vão fazer o quê? Dieta restritiva. Eu já vi dietas restritivas com déficit calórico de 1.000 calorias. Que é tipo assim, não, tem alguma coisa É a Sabrina, errada. vai tomar o café. Exato, e que podem levar não só aos transtornos alimentares, mas inclusive a outras doenças, porque você está diminuindo muito a energia dessa pessoa, ela pode inclusive ter infecções, não conseguir treinar, ter alteração hormonal, então tem um monte de coisa que pode acontecer em déficit calórico extremo. Aí, quando você restringe muito a alimentação da pessoa, ela passa a viver em torno da alimentação. Porque se é muito restrito, você tem que pensar sobre a alimentação o tempo inteiro. E você tem que pensar principalmente sobre as coisas que você não pode. Porque você pode muito pouco. Você pode quase nada. Então você fica pensando naquilo o tempo inteiro. E aí que acontece o problema. Você não vai conseguir manter. O seu corpo vai entender que você está entrando em inanição. Você não tem energia, você se sente muito mais cansado, não tem energia para fazer atividade física que libera endorfina, não tem energia para gastar com os familiares e com os amigos. E só de ficar pensando o tempo todo sobre essa alimentação, a chance de você ou ter gatilho para compulsão ou ter esse comer transtornado a qualquer momento é muito grande. E a desistência é muito alta, porque ninguém consegue manter isso a longo prazo. Então, toda vez que chega um paciente no consultório, eu sempre falo, é a longo prazo. Não adianta falar para você que você pode ter uma alimentação X durante 3 meses e daqui 6 meses você voltar à alimentação que tinha antes. Então, se trata de ter uma alimentação saudável e respeitar o corpo a longo prazo, fazer atividade física. Eu não sou contra fazer déficit calórico, pode fazer déficit calórico, tem nutricionistas que fazem de maneira adequada, né? Não, nada extremo. Mas também tem que ter muito cuidado em qual paciente está lidando. Porque se eu faço déficit calórico com um paciente que tem compulsão alimentar, talvez não seja o melhor caminho aqui. Porque eu posso piorar o transtorno de compulsão alimentar dele. Eu estou alimentando a doença. E chegam muitos pacientes para mim que os profissionais de saúde alimentaram suas doenças. Boa. Muito bom. Galera, não é um monólogo, tá? Vamos fazer perguntas, tirem as dúvidas de vocês, aproveitem a nutróloga conosco, psiquiatra de quebra, tudo junto ali, deve ter muita pergunta aí. Eu queria então, Fabi, que você deixasse algumas dicas para essa galera, acho que essa última que você falou é extremamente importante, né, de ter esse cuidado com o que a gente está ouvindo, assistindo, inclusive estão passando para nós fazer, né? Alguns profissionais, por falta de informação também, acaba passando, por exemplo, não sei, nunca perguntou se ela tem uma compulsão alimentar, não investigou isso na anamnese, aí o paciente chegou e falou, eu como muito, eu faço isso e isso, tá bom, vamos diminuir, vamos tirar todo o seu carbo, por exemplo. É fato, tudo que é radical não vai a longo prazo. O paciente vai voltar e vai voltar com muita mais intensidade, né? É que nem quando a gente fala, viu, se existe um Deus e ele te fez com alegria, com a tristeza, com a raiva, não adianta você querer só sentir alegria. Vai vir essas outras emoções aí que vocês falam que é negativa, então não expulsa ela não. Porque se você fechar a porta, ela vai pular a janela e vai ficar um bom tempo na sua sala, né? Receba ela, entenda que é uma emoção e que ela está ali te dizendo alguma coisa. Acho que quem tem a questão do comer por emocional tem que entender que antes de colocar algo na boca, ele precisa colocar algo na mente, que tem uma emoção aqui, tá me incomodando, deixa eu entender o que ela quer. É meio que sair do automático. E acho que as redes sociais, acho não, tenho certeza, contribuem muito para que fiquemos no automático o tempo inteiro. Né? Eu chamo de nação dopaminérgica, porque é muita dopamina nas nossas mentes, a galera não consegue desacelerar, não consegue nem dormir, desligar esse cérebro para dormir. E se eu tenho um indivíduo que come por compulsividade, não consegue dormir e ainda não tem tempo para fazer atividade física, o que ele vai fazer? Vai colocar medicamento para dentro, vai tomar uma cafeína para dar conta do dia
e vai adoecer. Esse é o futuro, né? Então, precisamos trazer essa galera para desacelerar e entender que um profissional puxa o outro, um contribui com o outro e corpo e mente caminham lado a lado. Então, quais mais dicas você deixaria para a galera que percebeu todo um ou outro ou todos esses transtornos aí que está vivendo? Eu acho que a primeira coisa é o limpa da rede social. Detox, Várias vezes, não é? adoro. Várias vezes a gente tem que fazer esse limpa, assim, olhar, analisar quem são as pessoas que a gente está seguindo. Essa pessoa tem realmente uma vida saudável? Ela é coerente com uma vida saudável? A vida dela parece com a minha vida, a ponto de eu ter um aprendizado passível de ser realizado na minha vida? Ou não? Se não, tirar outras coisas, procurar influencers que tenham corpos parecidos com o seu. Porque o processo dessa condição, por exemplo, da obesidade, a pessoa vai conviver com a obesidade enquanto a gente trabalha os fatores. Então, eu lembro que foi muito difícil para mim quando eu comecei a emagrecer e eu não tinha nenhuma referência. E o quanto as pessoas me davam conselhos desnecessários. Tipo, eu já fazia atividade física, eu já estava com alimentação saudável, eu já tinha tratado o meu transtorno. Era questão de tempo, mas é um tempo progressivo. Então, eu tive a oportunidade de conhecer várias meninas que são influencers plus size, curve, e que acabam trazendo um respiro muito grande. Tem algumas que falam que colocam corpos reais. Tipo, é muito bom você ver corpos reais, porque você percebe que todo mundo tem celulite, que todo mundo tem uma estria aqui e ali, né? Que não tem. E às vezes você vê e fala, nossa, mas essa pessoa é bonita, mesmo tendo essas coisas. Então, logo, eu também sou bonita. Então, olhar corpos reais. A segunda coisa é limitar em relação ao tempo. Esses dias eu estava reclamando que eu estava sem tempo. Eu estou estudando para uma especialização e eu vou fazer a prova ano que vem. E aí eu estava tentando aumentar a quantidade de horas que eu estudo. E eu falei, nossa, eu tô tão sem tempo. Aí eu lembrei que eu estava gostando de ver meme. E eu entrei nas minhas redes sociais e eu fui calcular o tempo, né, aqui no Instagram, de ver quanto Uhum. tempo eu estava ficando. Eu estava ficando em média 2 horas do meu dia no Instagram. Nossa. E aí antigamente eu tinha um sininho, né, a notificação do Instagram que falava se eu passava de 15 minutos. E quando eu troquei de celular, eu não ativei. Então eu não tinha ideia de quanto tempo eu estava ficando. Então, tentar reduzir o tempo de exposição nas redes sociais também é importante. Já se você está tentando mudar de vida, né, e ter uma vida mais saudável, a coisa que eu mais gosto de falar é em relação a começar pequeno. Tem um livro que chama Tiny Habits, que eu gostei bastante quando eu li ele, e Hábitos Atômicos também. Quando eu voltei a fazer atividade física pós-pandemia, eu li esse Hábitos Atômicos. E ele falava que quando você quer começar um hábito, e aí é super importante quando se trata de transtorno alimentar ou de ter uma vida saudável, que você foque no hábito e não no corpo, nos hábitos saudáveis. Então, quando você quer construir um hábito, às vezes você tenta construir vários hábitos de uma vez e tenta construir o hábito mais perfeito possível que você possa ter. Então, você entra na academia e fala que vai treinar 5 vezes na semana. Mas meu problema era que eu não conseguia sair de casa. Quem dirá treinar 5 dias na academia? Então, eu segui o processo do Hábitos Atômicos, foi muito legal. Que no primeiro dia, eu só coloquei a roupa e levantei no horário que eu iria sair de casa para academia. Na segunda, e fiz isso durante uma semana. Na segunda semana, eu saí, dei uma volta no quarteirão, mas não fui pra academia. Na terceira semana, eu fui pra academia. E aí foi bem interessante que um dia eu fiz um reel sobre isso. E aí depois a paciente voltou no meu consultório que ela falou assim, nossa, eu achava que eu nunca ia conseguir fazer atividade física. E aí eu dei a primeira volta no quarteirão e quando eu vi, eu tava fazendo caminhada e agora eu tô fazendo caminhada. Então, às vezes você precisa ser... A gente superestima a nossa habilidade. A gente fala, não, eu vou dar conta de fazer 5. Por que você não tenta fazer um? Por que não pega academia perto de casa? Por que não vai caminhar e depois correr, que não tem custo e que você pode fazer em menos tempo? Por que não começa dentro de casa com exercício? Então, tem várias coisas pequenas que você pode começar. E uma vez que você construir um hábito, aí você vai para o próximo hábito que você quer transformar na sua vida. Você dá um up, né? E sempre comemorar. Porque a gente se dá muito pouco valor quando a gente consegue atingir as coisas que a gente planejou. Geralmente, a gente vive correndo atrás do rabo. Então, assim, eu queria começar a fazer atividade física. Aí, tô fazendo musculação
4 vezes assim, nossa, mas isso é muito pouco, porque tu não tá fazendo tanto aeróbico, então eu quero correr 5. Mas você pode correr mais vezes, mas você nem comemorou o que você acabou de De conseguir, né? conquistar. Então, reforça o que você já conquistou também, né? Não, por menor que você ache que seja, se você deu um passo, ele merece ser comemorado. Não com comida, porque comida não é para comemoração, é para alimentar o corpo. Mas Sobrevivência. comemore e não reconhecer. Bacana. Pergunta surpresa, não estava no script, mas eu quero te fazer uma. E aí seja, tipo, sem bater leve, tá? Sem passar a mão na cabeça. Essa é pra galera que consegue manter na semana bonitinho, treino, alimentação, mas chega o final de semana, chega junto a ideia de que preciso bebemorar. A galera do álcool. Não vamos proibir ninguém de tomar uma no sextou, mas vamos falar um pouquinho do quanto atrapalha os 6 dias que você fez correto? Em relação à questão do álcool, inclusive a gente fala hoje sobre a anorexia alcoólica, né? Que é quando as pessoas fazem dietas e elas inclusive diminuem a caloria no final de semana para poder ocupar isso com bebida. O álcool é uma caloria vazia, né? Então, assim, ela não te nutre de nenhuma maneira. Mas eu gosto de, ao invés de pensar no comportamento, pensar na motivação. Porque tem o porquê a gente muitas vezes fica tão dependente do álcool para comemoração no final de semana. Geralmente está relacionado ou uma fobia social, uma dificuldade de interagir sem o uso do álcool, ou às vezes está associado a essa sensação de euforia inicial que provoca, né? Então, quais outras coisas podem trazer essa questão da euforia, da endorfina, que não seja ficar bêbado, né? E beber grandes quantidades de álcool. E a questão do equilíbrio, né? Se você quer ter uma vida saudável, beber em equilíbrio é o que vai te trazer uma vida saudável a longo prazo. Em relação a resultado, como vou dizer, eu prefiro que a pessoa tenha uma alimentação saudável, faça atividade física e esteja trabalhando a questão do álcool, mas que ela não invalide as outras coisas boas que ela fez durante a semana também. Então, é um hábito novo que ela precisa mudar, que precisa diminuir, que é legal, principalmente pensar também se não tem aí uma adicção, né? Porque às vezes a gente acha que é só quando bebe sempre. Mas essa coisa de ter que beber todo final de semana para enturmar, etc., pode estar vindo uma adicção aí, um vício, né? Então, é importante trabalhar. E aí, primeira coisa, tem que reconhecer que isso é um problema, que geralmente é o que as pessoas não reconhecem. A segunda coisa, a motivação. E aí, a terceira coisa é como eu mudo esse hábito. E aí, é tentando criar um hábito novo em cima dele, né? Então, eu vou beber. Uma técnica que eu uso bastante, assim, quando eu vou muito pra balada de sexta-feira. E eu sempre falo com o Wes também. Garrafinha d'água. Se na minha comanda não tiver a mesma proporção de água, tipo assim, comprei, tem que ter pelo menos umas 5 garrafas d'água para três cervejinhas que eu tomar, porque eu vou dançar, eu vou estar suada, então eu tenho que estar hidratada. E automaticamente, quando você está bebendo muita água, não sobra espaço para ficar bebendo um tanto de bebida, não. E outra técnica muito boa é calcular financeiramente quanto você gasta em bebida. Boa. Porque quando você vai ver, principalmente quem bebe drink, tem uma economia muito boa quando dá uma reduzida, né? Mas eu não vou voltar para cerveja, gente. Eu sou do drink e eu sei quanto gasta. Exatamente. É assustador e é uma reclamação muito comum, né, nas sessões também, né? Poxa, pisei na jaca, bebi horrores, e aí você vai fazer essa verificação, né, da quantidade. E realmente, todo final de semana a pessoa está naquela quantidade, senão ela aumentou. E aí a gente já começa a pensar num adicto, né, de um vício mesmo, uma pessoa dependente do álcool. Então, muitos acham que não, eu só bebo no final de semana, então tá tudo certo. Não, não tá tudo certo, não. E o quanto é prejudicial também, porque o corpo fica tentando entender, né? A hora tá tudo limpo, teve um detox, tal, tá bonitinho, de repente, puf, enche de um monte de coisa que não precisava estar ali. Então, acho que até para esse corpo entender e limpar e voltar para o detox, começa a ficar meio confuso as coisas internamente. Então,
Acho que tudo precisa ser olhado, nada como passar com os médicos adequados e ter um acompanhamento. Alguém vai fazer a pergunta? Vocês estão todos calados, a gente não proibiu ninguém de beber, não. Tomem água junto. Não, se for beber, me chama. A gente bebe um pouquinho junto e bebe água, não tem problema não. Arrasou. Adorei, Fabi. Eu vou até marcar contigo em breve. Segunda-feira eu vou fazer aniversário e eu sei que eu vou beber, né? Então, mas em seguida eu já vou marcar contigo, porque não adianta olhar só um lado, né? O nosso corpo é integral e a gente precisa integrar todas as partes. Eu espero que essa live alcance muitas pessoas, que ela seja muito informativa, que vocês busquem auxílio adequado e parem de fechar os olhos para o que está aí, doloroso, né? Para o que está cutucando e você não quer olhar. Esse é o papel do Cuida-me. A Fabi também faz parte da nossa equipe do Cuida-me e a gente veio com esse objetivo de te ajudar para entender que somos corpo e mente, não só mente e não só corpo, não dá para trabalhar separadamente. Última pergunta, eu juro, e é íntima. Quantos quilos você chegou a pesar? A fase que eu mais tive problemas com alimentação foi quando eu tinha 11 anos. E aí, com 11 anos, eu tinha 68 quilos. Então, eu cheguei... Naquela época, eu não tive assistência, mas eu cheguei num grau de obesidade bem alta. E aí, depois, quando eu fui para morar com a minha mãe, eu acabei emagrecendo. E dessa última vez, eu pesava em torno de 58 quilos e eu cheguei até 84. E até uma coisa que cabe muito falar é que quando meu peso foi até 72, e aí foi quando eu pesei, porque era pandemia, então foi quando eu vi. Quando eu vi os 72, eu não consegui parar nos 72, porque eu fiquei tão mal, eu tive tão mais gatilho, que aí do 72 para 84 foi um negócio muito rápido, assim, foi muito rápido. Porque eu fiquei com uma insatisfação corporal muito grande, eu fiquei muito chateada. E engraçado, porque foi uma insatisfação criada pela balança, porque até eu subir na balança, eu tipo, eu ganhei um pouquinho de peso, tá? Tô tentando lidar com várias coisas da minha saúde mental. E aí, quando eu fui tentar... primeiro, tratei o transtorno de compulsão alimentar, em segundo, comecei o processo de emagrecimento. Uma coisa que foi muito triste pra mim é que várias pessoas ficavam me abordando, tipo... mas você já viu a dieta da USP? Você pode fazer isso ou aquilo. Tipo, eu estava perdendo 1,5 kg de gordura por mês. Que é a média, a velocidade que eu tenho a maioria dos meses. Não significa que eu ia perder todo o peso que eu tinha ganhado em um ano. Além de tudo, eu estava ganhando massa magra. Então, é muito chato quando alguém está no processo. Eu recomendo que ninguém fale sobre o corpo de ninguém, nem para elogiar, nem para falar, dar sugestões. Porque você não sabe o que a pessoa tá vivendo. Às vezes ela tá emagrecendo por causa de um transtorno alimentar, ou ela tá ganhando peso por causa de um transtorno alimentar. Mas o máximo que você pode fazer, que eu brinco, é pagar a consulta. Perguntar assim, você gostaria que eu pagasse uma consulta? Nossa, maravilha, eu arrasou. faço o Pix na hora. Mas se não for isso, evite, assim, você não vai estar ajudando ninguém. No máximo o seu ego, porque tem algumas pessoas que são narcisistas e acham que diminuindo outras pessoas, elas vão ficar mais felizes. Exato, arrasou. Parabéns, Fabi. Obrigada por estar com a gente. E até a próxima. Até quinta que vem tem mais live e a Fabi em breve volta a falar de outros temas. Um beijo. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau.